bom dia aos nossos amigos do Facebook e também do Instagram. Iniciaremos hoje mais um dia podendo louvar ao Senhor, podendo adorar ao Senhor. Bom dia, Lu, também. Sérgio, bom dia essa semana, pensando em você aqui. Se você pode e quiser, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, o versículo do 9 até o 17. Entre duas árvores. Gênesis capítulo 2, o versículo é o do 9 até o 17. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorria toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bedilênio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Guion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Vamos orar? Deus amado, Deus santo, Deus glorioso, mais uma vez estamos diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é viva, então fala aos nossos corações. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, o Senhor sabe o que cada um está vivendo, mas a despeito também do que estamos vivendo, o Senhor conhece e sabe muito mais do que nós mesmos o que nós precisamos. Então, nos ajuda a entender a Tua palavra, a conhecer e receber dela, Pai amado, a Tua sabedoria, os Teus ensinamentos que trazem vida, dada a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, mais um dia. Tamires, como está esse casamento aí legal? Bom dia, pastor Francisco, Maristela, Rose. Entre duas árvores. Aqui vamos refletir entre duas árvores, né? E segundo Gordon Fee, a Bíblia está dividida em 4 capítulos básicos, né? A criação, queda, a redenção e a consumação. E quando contamos uma história, na maioria das vezes fica mais fácil entender quando nós vamos para o início dessa história. E o início da nossa história com Deus justamente começa no livro de Gênesis. Gênesis, que é uma palavra grega que quer dizer nascimento, origem, que quer dizer descendência. A sua variação, genealogia, quer dizer a árvore da sua descendência. Mas essa palavra grega, eu não sei se você sabe, você deve saber, a língua original do Novo Testamento, que ele foi escrito, é o grego. Mas a língua original do Antigo Testamento é o hebraico. Então o hebraico é a língua original do Antigo Testamento. E o primeiro livro é chamado de Gênesis, na nossa tradução em português, porque essa tradução vem de uma versão da Bíblia chamada Septuaginta.
Essa versão da Bíblia, Septuaginta, essa tradução, é uma tradução justamente do grego, do hebraico, do Antigo Testamento para o grego. Então, antes mesmo do nascimento de Jesus, já havia essa tradução do hebraico para o grego koiné, que era a língua mais falada naquela época. Então, se traduziu a Bíblia do hebraico para o grego koiné. E a partir daí que vem a nossa tradução em português. Mas, quando nós vamos nos originais da língua hebraica, a palavra que está lá não é Gênesis. Gênesis vem do grego. A palavra do original do Antigo Testamento é Bereshit. Bereshit, diferente um pouquinho do grego. Gênesis quer dizer origem, nascimento, descendência. O Bereshit quer dizer no princípio. Bereshit quer dizer no princípio. E por que que isso é relevante, vamos falar assim? Essa palavra é tão importante. Bom dia, Maristela. Ela é tão importante. Bom dia, Tanise, Marcelo, Dai. Essa palavra é tão importante, Bereshit, no princípio, que ela não é só o título do primeiro livro da Bíblia hebraica ou da Bíblia com seus escritos originais, mas ela, além de ser o que nomeia o livro, o título, ela também é a palavra de começo. Então, se você for estudar hebraico e ler um pouquinho de hebraico, a primeira palavra da Bíblia que você vai ler é Bereshit, ou o primeiro versículo, né, que você conhece, Bereshit, no princípio, ou Bereshit bara Elohim, que quer dizer no princípio criou Deus. E assim começa a nossa história, a história da humanidade, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo em que nós vemos na Bíblia, né? E aí vai seguindo o primeiro dia, segundo dia da criação, e até chegar à criação do homem. Então Deus cria o homem e o coloca aonde? Coloca no jardim do Éden. E no centro desse jardim haviam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore aqui da vida. E como você deve ter aprendido na escola dominical ou já escutou falar muito, essa é a história justamente da criação. Essa é a história que é o início da nossa própria história, a história de Deus e nós colocando ali diante do nascimento do primeiro homem. Essas árvores que nós estamos falando, na realidade o jardim era repleto de árvore, mas nós vamos focar nessas duas árvores. Para você entender a importância dessas duas árvores, Gordon Fee vai falar que elas refletiam o próprio ser de Deus. Então essas árvores elas tinham uma importância muito grande e por isso nós vamos focar nela para a gente poder ter uma reflexão, né? Quase tudo tem um começo, né? Falo isso para provocar vocês. Quase tudo tem um começo. Por que quase tudo tem um começo? O próprio homem tem a sua origem, o seu começo, mas Deus, ele não tem começo. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Deus, ele é eterno. No Salmo 90, versículo 2, vai dizer: antes de nascerem os montes, antes de criar a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. Então, nós começamos hoje falando sobre Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ou Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia nomeado na Bíblia da versão hebraica, dos originais. Mas Deus não tem um início, mas nós temos, e por isso começamos daqui.
a pergunta que eu queria começar fazendo para você pensar, e gostaria que você tivesse, assim, fosse bastante honesto. Eu, quando faço essa pergunta, eu percebo o quanto eu preciso ser honesto para falar a minha resposta, né? É uma pergunta bem simples. O que vem primeiro na sua memória quando as orientações que Deus dá? Nós estamos lendo o início da criação, Bereshit, Bará, Elohim, no princípio criou Deus. Então, se nós estamos falando da criação, do princípio, qual é a primeira palavra, o primeiro mandamento, orientação que vem à sua cabeça? Porque Deus cria o homem e Deus coloca no jardim do Éden. Qual é a primeira? Eu vou falar por mim, né? O que fica mais marcado na minha mente quando eu leio essa passagem, ou quando eu lembro dessa passagem, ou ficava mais marcado na minha mente, era que a orientação que Deus deu, ou a coisa mais importante que Deus falou para o homem foi: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a mensagem que fica cravada na minha mente mais importante. Contudo, vamos lá, contudo não é isso exatamente que o texto bíblico diz. A parte mais importante não é essa. E vamos ler então o texto bíblico. Contudo, olha só o que fala o texto bíblico. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore. Gênesis 2,16. A ordem principal, a ordem maior de Deus para o homem, o mandamento de Deus era: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então Deus, ele abre o leque para o homem e fala: olha, tá olhando isso aqui? Coma de toda árvore, de qualquer árvore. Esse é o mandamento de Deus para o homem. Mas depois disso vem justamente a exceção. Deus fala com ele tudo o que ele poderia fazer, mas vem uma exceção: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela certamente morrerá. Nós ficamos na nossa mente com as exceções, nós ficamos na nossa mente com as proibições, e muitas vezes quando queremos falar de Deus ou da sua palavra, nós ficamos fixados naquilo que ele proibiu. E as exceções, elas são importantes. Aquilo que Deus fala para nós não fazermos é muito importante. Mas deixa eu falar uma coisa para você que eu venho refletindo, e os meus pensamentos essa semana nessa mensagem ficaram sendo invadidos por isso. Nós ficamos tão preocupados em apontar o que Deus fala na sua palavra que nos proíbe, que muitas vezes esquecemos até de fazer o que ele nos manda fazer e nos dá para desfrutar. Pensa bem junto comigo nisso. Deus, ele nos fala o que nós devemos fazer, nos fala aquilo que nos prometeu, aquilo que nós podemos desfrutar, e aí nós ficamos fixos naquilo que é exceção, nós ficamos fixos naquilo que é proibido. Veja bem, uma pergunta que invade a minha cabeça, eu queria que você pensasse nela. Por que Adão e Eva não comeram do fruto da vida? Estavam as duas árvores ali no meio do jardim e eles, na sua escolha, eles escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você conhece um pouco da história. Mas sabe o que eu queria tratar logo de início aqui, um parênteses, para a gente não esquecer disso no final? Essa questão de nós fixarmos tanto na exceção é tão, às vezes, uma estratégia, eu vou falar para você, maligna, porque ela muitas vezes ela tira de você o quanto você tem que pode desfrutar.
Pensa bem, eu por muitos anos caminhei que o que Deus falou para o homem, o que eu deveria fixar na minha cabeça era: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. A minha cabeça, o que fixava sobre Deus é que Deus proibiu. Mas na realidade, a principal mensagem nesse texto é: Deus falou para o homem, coma de tudo. Por que que isso é importante? Por que que eu queria que você pensasse nisso? Porque isso foi algo para mim libertador quando comecei a estudar sobre isso algum tempo atrás. É porque na realidade, muitas vezes, nós ficamos tão fixos na exceção, é uma estratégia tão maligna que muitas vezes parece que é a nossa única opção. Presta bem atenção. Vamos falar de uma coisa que é bem práticos para os solteiros ou para os casados ou quem já viveu isso. Muitas vezes nós ficamos tão fixos na exceção que vamos falar aqui de uma coisa até um pouquinho delicada. Vamos falar sobre o próprio sexo antes do casamento, que é algo que às vezes nós não falamos muito. A Bíblia fala e é bem clara que isso é pecado. Mas olha só, nós às vezes ficamos tão fixos nisso que nós esquecemos de desfrutar de tantas coisas que nós poderíamos fazer num relacionamento antes do casamento. Nós esquecemos que nós podemos aproveitar muito, nós podemos sair com essa pessoa, nós podemos conhecer dessa pessoa. E nós ficamos tão fixos no que é proibido desculpa, mas parece que Satanás aproveita-se disso e coloca como se isso fosse a única opção da sua vida. Então agora você vive praticamente em função disso. E os relacionamentos parece que a base deles vão se tornar isso. O sexo não pode ser a base de um relacionamento. O sexo é algo maravilhoso que Deus nos deu, mas ele é a consumação, ele é a expressão do amor. Ele significava antigamente o próprio casamento. Era a consumação do próprio casamento. Mas muitas vezes ficamos fixos na exceção, como os meus irmãos solteiros sofrem, como os meus irmãos que namoram sofrem. Porque a única coisa que às vezes vamos querer ensinar é: não pode. Quando deveríamos ensinar, olha tira o foco disso e olha para outras coisas. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, ele abrirá os seus olhos. E aqui fica uma deixa para você, porque a palavra diz que quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do mal, os olhos deles se abriram. E fica uma pergunta para você: quem tem aberto os seus olhos? Quem tem sido as influências que têm aberto os seus olhos? O Senhor ou os pensadores que você não conhece? Mas vamos dar prosseguimento. A minha pergunta agora aqui para mim fixa e que há muito tempo me intriga: por que Adão e Eva não comeram da árvore da vida? Havia as duas árvores lá, eles não comeram. Vamos ler o texto de Gênesis 3, 1 até o 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore do meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha que coisa interessante. Certamente não morrerão. Versículo 5 ele prossegue: Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao seu paladar, era atraente aos seus olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também do fruto. Eu queria que a gente rapidamente pensasse em dois pontos mais importantes aqui
desse texto que acabamos de ler, que é o texto da queda do homem quando ele come do fruto proibido. O primeiro texto é que a serpente, ela lança um pensamento para criar confusão na mente de Eva. A serpente, ela lança um pensamento. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Ela lança um pensamento para criar confusão na mente de Eva. Quando Eva está com a mente um pouco confusa, ela é bem direta e ela diz algo contrário ao que Deus tinha falado. A serpente fala: certamente não morrerão. Deus havia falado: certamente morrerão. Certamente morrerão. E aqui a serpente fala: certamente não morrerão. Mas antes de prosseguir, eu queria tratar um segundo ponto. O segundo ponto que eu gostaria de enfatizar é que Adão e Eva já havia algo dentro dele. E o que havia algo dentro dele? Por que eu falo que havia algo dentro dele? Porque apesar da serpente ter trazido um pensamento para enganá-los, apesar de a serpente ter ido contra o Senhor, no versículo 6 fala: quando a mulher viu a árvore que parecia agradável ao seu paladar, era atraente aos seus olhos. Além disso, desejável para obter discernimento. Tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido. O que eu quero tratar aqui? Que houve a confusão da serpente, não dá tempo para a gente tratar totalmente do assunto aqui ou ampliar, mas o que eu quero tratar, e é bem claro aqui, havia sim uma confusão da serpente, mas também havia algo dentro da Eva e do Adão. Havia um desejo dentro deles. E por que eu falo isso? E Tiago 1,14 vai nos esclarecer. Tiago 1,14 vai falar assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Muitas das nossas tentações, ou todas elas acontecem porque dentro de nós já há um desejo, dentro de nós já há uma vontade de cometer o mal. Dentro de nós já há um borbulhar de pensamentos e sombra do mal. E por isso não temos como consertar o velho homem. Quando Jesus fala para Nicodemos: é preciso nascer de novo. O grande problema, como comentei numa outra pregação, é que para nascer de novo, nós precisamos morrer. E isso traz medo e grande preocupação. Eu não vou estar aqui, não dá tempo também para a gente discutir a importância ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não estou aqui também para discutir tanto se ela era boa ou se ela era má. Não é essa a questão. As duas estavam no meio do jardim, as duas foram feitas pelo próprio Deus. Mas eu queria dar um exemplo para você, um exemplo jurídico que a lei utiliza, e eu acredito muito que ela pegou um pouquinho disso do conhecimento da própria Bíblia Sagrada. Há uma questão jurídica que é chamada árvore envenenada, ou no inglês, fruits of the poison tree. Então é o fruto da árvore envenenada. Essa questão jurídica, ela fala a partir de uma questão. Quando você tem uma prova que ela é conseguida de maneira ilegal, ainda que essa prova ela possa mostrar que alguém é um assassino, ainda que essa prova possa mostrar que você está certo, ainda que essa prova possa mostrar que aquela pessoa cometeu um crime, você não consegue colocá-la ela como uma prova lícita diante do juiz. Se você, por exemplo, entrou numa casa e descobriu uma arma de um assassinato que poderia culpar uma pessoa, mas você fez isso sem um mandato, gravou uma pessoa sem autorização legal, essa prova não serve no julgamento. Ela é chamada fruto da árvore envenenada. Então ela pode ser boa, essa prova ela pode até ser
uma verdade, mas ela vem de um fruto da árvore proibida. Então, a lei, ela descarta tudo. Porque os princípios, porque a norma, ela ultrapassa os limites do que seria considerado lícito. Então, não é para mim preocupante nesse momento aqui a gente discutir, podemos discutir num outro momento, se a árvore, qual era a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que não comer, porque não é essa questão. Porque a partir do momento que Deus fala não coma, a minha questão não vai ser discutir. A minha questão vai ser simplesmente considerá-la algo envenenado para mim, pelo menos. Considerar algo que é pecado para mim. E sabe, eu quero enfatizar mais a árvore da vida. A árvore da vida, ela é tão importante que ela significa vida sem morte. Comer do seu fruto significa vida sem morte. E por isso a pergunta que fica na minha mente demais: por que Adão e Eva não escolheram comer da árvore da vida e escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida, ela é tão importante que ela está na criação, mas ao mesmo tempo ela também está na queda, ela também está no desenvolvimento da redenção e ela vai estar na profecia da restauração da criação. Ela está no início da criação e ela está também na profecia da redenção, na profecia do final dos tempos. Em Apocalipse 22, 1 e 2, preste atenção que fala o texto. Então o anjo me mostrou um rio de água viva que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Para a cura das nações. Essa é a árvore da vida. Essa é a árvore mais importante da nossa história. Amém, amém. Que Deus nos ajude, né, Tanise, a fixar o olhar na obediência e não no que é proibido. Muito interessante isso. Então, nós temos na criação, no início da criação, a árvore da vida, e nós temos aqui, no final do nosso livro, a Revelação, Apocalipse, aonde fala sobre a árvore da vida novamente. Muitas coisas foram destruídas e não vão aparecer mais entre a criação e entre a consumação dos séculos e entre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a árvore da vida vai estar lá com uma função muito importante e é um outro estudo para uma outra história que nós podemos colocar mais à frente. Mas o que eu queria falar com você, diante de tudo isso que a gente falou, que é algo que de repente você já conhecia, a pergunta que eu queria refletir e que a gente conversasse: qual foi o peso da influência na decisão do homem em escolher o fruto da árvore que Deus proibiu? Qual foi o peso da influência da serpente? Qual foi o peso da influência da serpente na decisão da mulher e na decisão do homem de comer a árvore do fruto proibido? E como consequência, qual o peso dessa influência ou qual o peso das influências na nossa vida hoje, nas nossas escolhas hoje? E quais são as nossas influências? Nós temos que tomar cuidado com as nossas influências. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que têm falado na nossa vida. Muitas vezes nós recebemos influências sem nem perguntar o porquê. Sabe o que me intriga nessa passagem que eu posso aprender muito? Eu queria que você aprendesse com ela. É que quando a serpente, né, que nós depois vamos ver que é o próprio Satanás, chega diante de Eva e ela
questiona, ela joga primeiro um pensamento para confundir, mas ela questiona o próprio Deus. Eva não pergunta da onde você vem, quem você é, da onde você tirou essa informação. Então o que eu queria falar com você, muitas vezes na nossa vida, nós realmente recebemos influências, nós escutamos pessoas e nós não perguntamos as fontes, nós não perguntamos da onde que ele tirou essa informação, quem são eles. Nós pastores dessa igreja local e muitos amigos que a gente conhece, tem muito temor em ministrar a palavra de Deus. Sabe, a gente sabe que a gente não toma decisão por ninguém, mas a gente influencia pessoas. Então, se influenciamos pessoas, nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos. Às vezes, para falar 15 minutos, 30 minutos, eu pelo menos eu levo 6 a 8 horas de pesquisa para não falar besteira. E muitas vezes ainda falo. E você fica bem livre para corrigir, trazer, e nós vamos estudar. Amém, né, Marcelo? Você acredita que o desejo pelo errado já estava dentro do coração deles e a serpente apenas lhe deu o amparo para que eles queriam? Bem, isso é um estudo bem profundo, a gente não vai trazer aqui. A questão é que é uma realidade, havia algo dentro deles, havia algo dentro deles. Se fosse nos dias de hoje, sabe o que a gente poderia estar falando aqui? A Eva caiu num fake news. Me desculpa, isso não é heresia. Eu tô divagando aqui, falando se fosse nos dias de hoje. A gente estaria falando assim, nossa, a Eva caiu num fake news. A Eva caiu numa informação de alguém que não era confiável. A Eva caiu numa informação que ela não procurou saber a fonte. Sabe, é muito importante que nós saibamos que as informações que nós recebemos, elas devem ser revistas, elas devem ser questionadas. As pessoas que nos influenciam, nós devemos buscar conhecer quem são elas. Sabe, eu fico muito feliz porque eu tenho visto irmãos, amigos, sabe, da igreja indo para áreas do conhecimento. Eu amo conhecimento. Eu tenho buscado estudar cada vez mais para me preparar, para poder estar de alguma forma contribuindo com o reino e ensinando. A gente acabou, pela graça de Deus e oração dos irmãos, mais uma pós-graduação agora, e eu já me matriculei para uma próxima que começa terça-feira. O conhecimento, ele é muito importante. O Senhor Jesus fala em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento é muito importante. Sabe, eu já tive professores na área teológica, na área de psicologia, professores em outras áreas que são professores muito inteligentes, são professores, sabe, assim, impressionantes. Mas a pergunta que eu quero falar é que qual é a cosmovisão deles? Porque eu e você, nós caminhamos a partir de uma cosmovisão cristã. Mas qual é a cosmovisão das pessoas que têm nos influenciado? Nós devemos saber por que isso é importante, porque muitas vezes você está aprendendo algo e isso é importante, continua buscando, continua aprendendo, mas muitas vezes as pessoas que estão te influenciando, eles têm uma cosmovisão dentro deles. E se você não ficar atento, eles vão te ensinar algo e isso aprenda, muito bom. Na área da filosofia, psicologia, sociologia, história, aprendam, busquem aprender. Essas pessoas têm muito para ensinar para vocês, mas fiquem atentos, porque muitas vezes, incutido no que eles estão te ensinando, há ali uma cosmovisão que não é uma cosmovisão cristã. Então eles estão te passando uma ideologia errada, uma ideologia que é fruto do que eles acreditam. E sem perceber, nós estamos sendo contaminados, como Eva foi contaminada. Só que essa contaminação,
já vem de algo que está dentro de nós, algo que nós devemos colocar diante do Senhor para que Ele nos purifique, para que Ele possa nos ensinar verdadeiramente. Bem, sabe, a minha pergunta, eu já abro um parênteses aqui, porque muitas vezes quando nós lemos essa passagem, nós focamos em Eva, nós falamos que Eva foi enganada, que Eva... Agora a pergunta é, aonde estava Adão? Pastor Luiz junto com a gente, obrigado pastor, nossos sentimentos, a igreja tem orado pela família do Senhor, pelo Senhor, para que o Senhor console pelo falecimento do pai do Senhor. Mas, voltando aqui, o que eu queria trazer, o que a gente pensasse, sabe? A gente fala muito sobre Eva, que Eva deu fruto, mas onde estava Adão quando Eva estava sendo influenciada? Onde estava Adão quando a serpente estava ali trazendo confusão para a cabeça de Eva? Por que eu faço esse parênteses? Porque talvez a coisa mais importante que eu queria trazer aqui é uma pergunta sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem tem influenciado você? Agora, quem tem influenciado o seu filho? Quem tem influenciado o seu cônjuge? Quem tem influenciado os seus pais? Quem tem influenciado os seus amigos, os seus irmãos? Sabe, a conclusão da queda, ou pelo menos da passagem da queda, ela termina no seguinte questão, quando Caim mata Abel. E aí Deus pergunta para ele, fala, o que eu tenho a ver com Caim? Com Abel, aliás. O que eu tenho a ver? Nós temos responsabilidades com quem tem influenciado os nossos irmãos. Nós temos responsabilidades com quem tem influenciado a vida daqueles que estão ao nosso redor. Agora, para saber quem tem influenciado os nossos irmãos e quem tem influenciado as pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos ter que escutar eles. Nós vamos ter que escutar eles, vamos ter que escutar o pensamento deles, ainda que seja muito diferente do nosso. Você e eu não temos condições de influenciar ninguém se nós não escutarmos essas pessoas. Eu gosto muito de uma frase de John Maxwell, que ele fala na questão do saber, na questão do ensinar. Ele vai falar assim sobre as pessoas: eu não me importo com o que você sabe, até saber o quanto você se importa comigo. Presta atenção, eu não me importo com o que você sabe, até saber o quanto você se importa comigo. Quem tem influenciado os seus familiares, quem tem influenciado os seus amigos, quem tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? Escute essas pessoas, eu falo porque é difícil. Essa semana nós tivemos um embate aqui em casa, até uma discussão um pouquinho mais acalorada, sobre a opinião do meu filho, sobre a opinião da minha esposa e a minha opinião, e ali nós tivemos algumas discussões. Mas nós vimos que no meio dessa caminhada, nós pensávamos de certa forma diferente de alguns assuntos, mas nós trouxemos para a mesa, nós fomos falar sobre algumas coisas. Quem tem sido as suas influências? Sabe? Converse com seu filho, escute o seu filho, escute o seu cônjuge. É importante que você saiba e pergunte como você pensa sobre isso. Já que você pensa sobre isso, por quê? Quem está te influenciando? Dê nome a isso. Não vamos apenas repetir o que as pessoas falam. Nós também, como evangélicos, como seguidores de Jesus, nós não temos o direito de massacrar as outras pessoas, imputando pecado para elas ou simplesmente tratando como pecadores. Não temos como desrespeitar, não. O Senhor fala que nós seremos conhecidos pelo amor. Nós não aceitamos e não devemos aceitar o pecado, mas nós não temos o direito de humilhar ninguém. Tem sido um tempo onde uma polarização, que nós entramos em embate, nós temos, infelizmente, eu não posso concordar em pessoas que têm trazido uma palavra tóxica, que têm trazido uma palavra que muitas vezes tem imputado e machucado algumas classes. Mas eu também não posso ficar cego ao que é pecado. Pecado é pecado e não vai deixar de ser.
Agora eu vou escutar as pessoas, eu tenho que escutar essas pessoas, mas eu tenho que definir quem é o meu principal influenciador. A palavra do Senhor deve ser o nosso principal influenciador. Nós devemos buscar conhecimento, nós devemos nos desenvolver. Como eu falei aqui, a área acadêmica, eu acredito que eu esteja nos inícios dos meus passos. Mas acabamos uma especialização, vamos entrar em outra. Legal. Mas isso, como a minha esposa gosta de falar comigo, cuidado como você fala com as pessoas, porque o saber não te dá direito de ferir as pessoas. E eu fico assustado e falo, nossa, eu tô ferindo alguém. Ela é bem clara comigo, ela fala, isso é um alerta, porque eu já vi pessoas sendo feridas e tome cuidado como você fala. Então, muitas vezes ao falar, eu repenso, eu reflito. Quem tem sido as influências da sua vida? Quem tem influenciado você? Sabe, ao final da nossa conversa acalorada, nós oramos um pelos outros, apesar das nossas diferenças de pensamentos, e buscamos chegar a um denominador comum. Mas no final da nossa conversa, quando a gente orou um pelo outro, eu vou te falar que eu fui impactado quando minha esposa pediu para o meu filho orar por mim, em que meu filho falou: Deus, eu agradeço pela vida do meu pai, ele é uma referência para mim, ele é um herói para mim. Sabe, eu me importo com a sua opinião sobre a minha vida. Importo mesmo. Mas eu posso ser só um personagem quando eu estou diante de você. Por isso que eu me importo muito mais, desculpa falar assim, com a opinião do meu filho sobre mim. Porque ele está comigo dia após dia, ele tem 16 anos, ele não é mais uma criança. Mas ao mesmo tempo que eu fui muito impactado e fiquei feliz com a oração dele, isso me trouxe um grande peso de responsabilidade, de não só falar e tentar ensiná-lo, mas buscar dia após dia viver o que eu falo. Sabe qual é a questão que eu vejo nessa passagem? As influências que você recebe, eu recebo, elas não se limitam a prejudicar a sua vida ou beneficiar a sua vida. Porque Eva pode não ter consultado a fonte de onde ela recebeu a informação, mas ela repassou para alguém que confiava nela, mas que também havia dentro dele pensamentos que também, ao meu ver, errou por não estar acompanhando ela. Essa não é a questão. A questão é que quando você é influenciado, ou quando você repete algo que alguém falou sem consultar e defende isso como uma grande verdade, você não consultou. Isso foi um grande erro. Mas lembre-se, há pessoas que confiam em você e vão tratar aquilo como verdade. Tem uma música do Palavra Antiga que diz assim: eu leio Huckmark, você lê Jean-Paul Sartre, eu escuto Keith Green e você escuta o quê? Huckmark é um grande pensador cristão que vai discutir justamente essa questão da arte e a questão do cristianismo já há algum tempo atrás. Ele morreu em 1977. Então você que ama a arte, você que ama estar nesse meio, você tem que conhecer Huckmark. Porque Huckmark ele tem uma cosmovisão cristã.
Não deixe de ler Jean Paul Sartre, mas sempre lembrando, nós temos pessoas de confiança ao nosso redor. Então, busque saber quem está te influenciando. Busque saber as fontes que te influenciam, porque você influencia muitas pessoas. No final da história, eu vou falar para você, eu gostei muito da chamada que fez o pessoal da comunicação, eles sempre me impressionam, como no jardim a chamada tem várias árvores, e o homem está entre elas, mas no centro do jardim haviam apenas duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O que eu queria que a gente refletisse hoje sobre a minha e a sua vida é que nas decisões da nossa vida, mesmo com o peso das influências que temos, qual árvore que nós temos escolhido? E eu nem vou falar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou falar sobre a árvore da vida. Nós temos escolhido a árvore da vida de Deus, ou nós temos escolhido aquilo que Deus tem tratado como não agradável para nós no momento certo? Que Deus nos abençoe. Nós receberemos influências todos os dias, nas escolas, nas casas, na internet, nos livros, mas que nós possamos realmente ser influenciado primeiramente e querer saber mais sobre essa palavra viva que Deus nos deu. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Vamos orar? A Rita colocou aqui, acredito que primeiro ministério é a família, a casa nos treina para cuidar dele, da dele. A nossa casa cuida para cuidar, isso mesmo, é na nossa casa, para cuidar da casa de Deus. Vamos lá, o Alexandre falou aqui, vocês estão sendo grande referência na nossa vida. Ah, Alexandre, vocês também são referências para nós, vocês nos estimulam. Olha aqui, o Marcelo falou, a psicologia descreve como seres de relacionamento, amém. Todos nós temos pares, somos muitos mais, deve ser influenciados pelos pares do que por nossos familiares. Isso, Marcelo, a psicologia fala sobre isso, é um pensamento que depois a gente pode falar, que realmente quando alguém se junta até uma gangue ou se junta a um grupo, não é porque ele quer fazer o mal ou o bem, é porque simplesmente é alguém que tem afinidade. É isso mesmo, Marcelo. Que Deus abençoe a nossa vida. Cuidado com as suas influências, porque você é um influenciador. Vamos orar. Deus, obrigado, Deus, por mais um dia poder estar diante de Ti, diante da Tua palavra. Dado a Tua graça, fala aos nossos corações, que o Senhor seja sempre o nosso maior influenciador. Que a Tua palavra seja o livro que nós meditemos de dia e de noite. Pai, leva os meus irmãos e amigos a realmente buscar conhecer, buscar na filosofia, buscar na sociologia, buscar em várias áreas do saber, na medicina, na psicologia, mas Deus, não se esquecendo que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa base, o conhecimento da Tua palavra para aquele que tem cosmovisão cristã é a Tua palavra e ela deve ser a base de tudo que façamos na vida. E que das escolhas que temos para fazer, entre as árvores que teremos que escolher, que sempre venhamos escolher a árvore da vida, dada a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe a sua vida fortemente. Hoje à tarde, se você quiser, nós estaremos juntos na nossa sala virtual. Me despeço aqui primeiramente dos nossos amigos do Facebook. Deus abençoe.